Do maná do céu para você, bom dia! Maná de hoje, bênção chegou. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Bom, quando, hoje o Espírito Santo me falou, bênção chegou, e ali, eu confesso que eu fiquei, a bênção, as bênçãos, e o Espírito Santo, bênção chegou. O que é a bênção chegou? É a mesma coisa que está dizendo, Jesus chegou. A gente fala, Deus chegou. Porque onde Deus chega, algo acontece, né? E aí foi quando o Espírito Santo me levou a ler esse versículo. Por quê? Aqui tá falando do primeiro homicídio, né? Lá quando de Abel e Caim. E é tão tremendo porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela, assim, fala de várias maneiras conosco, né? E nesse versículo aqui, ó, já inicia assim, ó, disse o Senhor a Caim. Então, quem que apareceu para Caim? Quem que chegou para Caim? Deus. E é isso que o Senhor está falando hoje com a gente. Quando o Espírito Santo falou, bênção chegou, e é tão tremendo porque eu estava aqui já me preparando, e a chuva, né? Chuva caindo, as bênçãos. E é exatamente isso, porque a bênção, só da gente saber que Deus é a bênção que nós precisamos, a maior bênção, porque Deus é Ele que fez todas as coisas. Então, quando fala, né? Quando hoje o Espírito Santo falou, a bênção chegou, chegou tudo, né? Mas aí o Senhor me levando a ler esse versículo tá dizendo o quê? Porque hoje talvez você tá precisando de uma bênção. E o que tá dizendo aí, você vai ver que aí no título, a hora que, você for assistir o vídeo, você vai ver que não tem a bênção chegou, é a bênção. Porque Deus é a bênção que nós precisamos. É Jesus que nós precisamos que chegue na nossa vida. E ele chega com o quê? Com a resposta, com algo que você precisa, mas também pode ser como chegou para Caim, uma correção, né? E aí é tremendo, porque aqui o Senhor tá o quê? Ele sabia do que Caim tinha feito, mas ele estava dando uma chance para Caim se arrepender, né? Ali fazendo Caim falar, né? Reconhecer o que tinha errado. Então hoje, nesse dia, quando o Espírito Santo falou, bênção chegou, e aí, cada um de nós hoje vai saber qual é a bênção que a gente precisa. A bênção é de Deus na nossa vida. Já tendo Jesus na nossa vida, a gente já tem tudo. Mas ele vem, quando ele vem, e aí eu fiquei pensando assim, ainda mais, o Senhor nos leva a ir mais além ainda. Quando Jesus passava, milagres aconteciam, ensinamentos ali, grandes coisas ele fazia. Hoje não é um dia diferente desse, porque quando o Senhor está falando, quando o Espírito Santo falou a bênção chegou, é algo que a gente vai receber, porque chegou, algo vai chegar da parte de Deus. Primeiro é a bênção, para a gente saber que é Deus, né? Ah, recebi isso, chegou isso para mim. É a bênção, é Deus, porque é Ele que nos traz todas as coisas, é dele. E foi quando o Senhor começou a falar meu coração. Aí eu fiquei pensando, porque eu sempre fico, quando falou a bênção chegou, na hora a gente pensa de bênçãos, nossas bênçãos. E não deixa de ser, porque Deus é tudo isso para nós. Só que quando ele fala chegou, é algo que a gente está esperando, que a gente tem orado, algo talvez que a gente nem sabe, mas é algo que a gente fez, mas o Senhor vê todas as coisas, né? O Senhor, ele vê tudo o que acontece. Então, ele sabe. Então, quando fala, bênção chegou, é a mesma coisa de falar Jesus chegou, né? E, mas o Espírito Santo está conosco. Você vai fazer essa pergunta, o Espírito Santo está conosco. Tá, mas você não tem pedido algo, ou você não tem vivido algo, ou às vezes nós estamos como Caim. Fizemos algo e estamos achando que está tudo bem e que vai passar em branco. Não, a benção chega, e a benção é Deus para nos cobrar, para nos corrigir, mas é uma benção, não deixa de ser uma benção, porque aqui, quando Deus apareceu, o Senhor apareceu ali para Caim, ele não deixa de ser uma benção, de fazer se arrepender, ali o amor de Deus com Caim também, tipo, perguntando,
Deus não sabia? O Senhor sabia onde estava Abel, o que tinha acontecido. Ele vê tudo. Mas ali já é uma benção de estar dando uma chance, porque ali o Senhor já poderia repreender, né, fazer algo ali com Caim na hora. Não, mas ele está perguntando, ó, está fazendo uma pergunta. E o Senhor, né, tremendo, porque eu falo, nossa, o Senhor nos traz tanto ensinamento, porque às vezes algo acontece com nós já vamos parar falando um monte, né? Lembra onde que eu falei, né? Senhor, quero saber falar. Às vezes, né, algo acontece, a gente já vai lá querendo falar. Não, o Senhor tá fazendo uma pergunta. Ou seja, ele chega, é educado, né? Ele chega e aí concretiza com o quê? Com a bênção, porque é uma bênção, tanto na correção, tanto da gente receber algo, tanto de ter ele conosco, né, nos corrigindo e também nos abençoando. Então aqui, né, quando fala a bênção chegou, e aí, né, começou aquela chuva forte, um pouquinho antes aqui, mais cedo, e aí foi o que o Senhor falou comigo, enquanto eu olhava ali, né, a chuva, o Senhor falou assim, não dá para contar, dá para você contar a chuva? Não, não dá, é muitas. E o Senhor é isso para nós. Então, quando hoje o Senhor ficava falando, né? Quando o Espírito Santo falou para mim a bênção, eu fiquei, as bênçãos, né? E aí o Espírito Santo falou, não, bênção chegou. É a mesma coisa de falando, Jesus chegou. E quando ele chega, algo acontece, ele nos presenteia. Tanto pode ser uma correção, como com bênção mesmo, como com algo que às vezes você já tem orado há tanto tempo, tá perguntando pro Senhor, e aí a resposta não deixa de ser uma bênção, porque Deus, é Ele que dá a resposta, é Ele que traz, é Ele que faz, é Ele que corrige. Então quando fala, né, a bênção ali tá dizendo o quê? É Deus. Deus chegou, algo aconteceu, algo vai acontecer nesse dia. E você vai saber que a bênção, que é Deus, não é outro. Porque quem é a bênção na nossa vida é somente um, Jesus, né? Porque todas as coisas é através dele. Então, quando hoje o Senhor falava comigo, eu fiquei maravilhada, porque... E um temor, né? Até eu também processar tudo isso, porque a primeira coisa que a gente liga é as coisas que a gente vai receber. Não deixa de ser, quando fala chegou, por que tá falando chegou? O Senhor só mudou, desde ele falar Deus chegou, Jesus chegou, ele tá falando a bênção chegou. E ele é a bênção na nossa vida, em todas as áreas, em todas as coisas. Então é tremendo isso, que o Espírito Santo continua ministrando no seu coração, que hoje a gente... vai saber que nós vamos receber algo, e algo, né, como eu já falei aqui, pode ser coisas também, pode ser uma promessa, pode ser, sim. É algo que você está precisando, que você tem almejado, você tem orado, ou algo também que você está se perguntando, por que eu estou vivendo isso, por que está acontecendo isso comigo, o que é? A bênção chegou, Jesus chegou. E ali, algo acontece. Então, que o Espírito Santo fale grandemente, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te dizer muito obrigada, Senhor, porque tu és grandioso, digno de toda honra e de toda glória. Pai, quando ao Senhor me acordar e dizer, né, o Espírito Santo já falar, bênção chegou, é o Senhor chegando, ó Pai, fazendo algo, porque quando o Senhor chega, algo acontece, Pai, que nós possamos entender que quando dizer, né, Pai, a bênção é falando do Senhor, né, sobre coisa, né, sobre pessoa, é o que o Senhor faz dentro de nós, através de nós, e não deixa de ser algo que o Senhor também pode nos entregar, que vai fazer algo dentro de nós, porque vai trazer uma alegria, vai trazer uma resposta, vai trazer paz, vai trazer correção, vai trazer direção, e é assim, Pai, é o Senhor resumindo, falando da bênção. O que é uma bênção? O Senhor é a nossa bênção, o Senhor é a maior bênção que nós possamos ter, e que nós possamos, ó Pai, entender que antes de tudo, de qualquer coisa, há uma bênção, e essa bênção é o Senhor. Como o Senhor falou comigo sobre a chuva, não tem como a gente contar, não tem como a gente saber quanto é, não. Mas a gente pode, Pai, saber que é o Senhor que é a bênção sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos, ó Pai, estar atento e também saber que todas as coisas é do Senhor e para o Senhor, que o Senhor é o início e o Senhor é o fim. Não tem como, Pai, ser diferente disso. Mas em meio a, Senhor, aqui a gente caminhando com o Espírito Santo, o Senhor vem e nos fala, a bênção chegou, ou seja, algo que nós precisamos e algo que acontece que o Senhor faz e que o Senhor muda. E que é algo que a gente não é mais a mesma, que quando o Senhor apareceu ali para Moisés, para dar uma direção para ele, Pai, algo mudou, e não mudou só para ele,
não foi só para ele, foi através dele também. O Senhor entregou algo para ele e através dele. Que assim nós possamos também entender, Pai, que algo o Senhor hoje vai trazer para nós, Pai, que nós possamos entender que é do Senhor e que nós possamos, ó Pai, fazer como Moisés, entregar, né? Vivenciar e glorificar o teu nome, dar toda a glória a ti. Pai, que o seu nome seja, Pai, em todo o tempo glorificado e que a gente possa dizer: a bênção chegou. Quem te deu a bênção? Quem te falou a bênção? Quem mudou isso em você? Bênção. Bênção? Sim. Deus na minha vida. É somente Ele. É por Ele. Todas as coisas. É por Ti, Pai. E sabemos que, como diz a Tua palavra, basta uma palavra. Basta um chegar do Senhor até nós. E que nós possamos estar atentos, preparados. Não só a receber a tua presença, mas sim a te entregar a adoração que o Senhor merece. Toda a honra e toda a glória a ti, somente a ti, Pai. Assim é minha oração. Já te agradeço por essa chuva, por esse dia, por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado e ainda vai nos proporcionar. Porque estar contigo é a melhor bênção da nossa vida, porque sabemos que o Senhor é a bênção que nós precisamos. Assim é minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha, dá o seu like, para que o YouTube reconheça que é bom e envia para outras pessoas, abençoando também, tá bom? Tchau.